Por causa das eliminatórias sul-americanas, vários jogadores estão em dúvidas. Será que vale bancar esses jogadores? E eu sei que tem uma dúvida grande também sobre como fechar o seu ataque. Nesse vídeo eu vou responder essas dúvidas baseadas nos dados e nas estatísticas e passar para vocês as melhores dicas por posição para você mitar na rodada 27 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é sempre o Cartola, o Cartola Express, e sempre focado, como eu já comentei, na análise de dados, nas estatísticas para aumentar o potencial de mitada, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder as próximas notificações. Toda rodada tem vídeo de dicas aqui no canal, tá? Então vamos lá. Já quero compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar as principais dicas para a rodada, para falar um pouquinho da rodada, né? Então vamos lá. Primeira coisa, os jogos que a gente tem. Começa amanhã a rodada, quarta-feira, depois de um longo tempo de espera aí dos cartoleiros. Estamos de volta aí com o Brasileirão e com o Cartola, né? O jogo que vai abrir a rodada é Grêmio e Atlético Paranaense, né? A gente ainda tem Curitiba e Cuiabá, América Mineiro e Botafogo, Vasco e Fortaleza, Goiás e São Paulo, Bahia Internacional, isso tudo na quarta-feira. E aí, fechando a rodada, Palmeiras e Galo, Cruzeiro e Flamengo, Santos e Bragantino, Fluminense e Corinthians, né? E aí, a gente tem as eliminatórias sul-americanas que estão terminando agora, né? E estão tendo um impacto grande aí, vários times podendo poupar, não é poupar na verdade, né? Os jogadores estão com a sua seleção e vão ter pouco tempo para voltar, né? Porque assim, os jogos são hoje, terça-feira, né? O dia que eu tô gravando o vídeo aqui, todos os jogos das eliminatórias. E aí a gente tem, por exemplo, o Veiga pelo Brasil, a Arrascaeta pelo Uruguai, o Ares na Colômbia, o Medel no Chile, Gustavo Gomes no Paraguai, Piquerez, enfim, vários jogadores aí jogando pelas suas seleções. E aí, eu vou aprofundar conforme for chegando em cada posição ali. Então, quando a gente chegar no meio, eu vou falar: será que vale bancar Arias, Arrascaeta e Veiga, que estão todos em dúvidas? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Eu tenho algumas notícias para passar para vocês, tá? Um outro detalhe que não tem nas eliminatórias sul-americanas é o Slimani, né, do Curitiba, que o Curitiba fez um esquema aí para poder trazer ele de volta, né? Ele que é argelino, jogou pela seleção da Argélia, jogou ontem na segunda-feira, né? Lá no Emirados Árabes, então é uma distância mais longa, mas tem um pouco mais de tempo de viagem, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso conforme a gente for chegando nas posições, tá? Lembrando que a gente sempre se baseia muito aqui no Joga 10 News, né? Que é um site que traz várias notícias pra gente sempre, a gente usa muito esse site aqui e busca também notícias de setoristas, né? É, Já vou passar aqui, eu já vendi todo o meu time, a gente tinha feito um esboço e vamos começando escalando em cada uma das posições, tá? Lembrando que amanhã a gente tem live, tá? Quarta-feira, live às 6 horas da tarde, provavelmente, 5h30, 6 horas. Fiquem espertos aqui no canal, até por isso que é bom ativar o sininho, né? Eu vou tentar correr para começar às 5h30, mas no máximo a gente começa às 6 para fechar nosso time, pegar as escalações aí do Grêmio Atlético Paranaense, enfim, fazer tudo isso, tá? Então eu quero começar pelo ataque com vocês, que eu já sei que é a posição que o pessoal tá mais em dúvida, tá? Para mim, tem dois caras no ataque que são unanimidades para a rodada, que são Tiquinho Soares e Luizito Soares, tá? Para mim, os dois são unanimidades. E eu explico para vocês por que, que eles são unanimidades, tá? O Tiquinho Soares é o artilheiro do Brasileirão ali. Olhando até no SofaScore, que é um site que eu sempre recomendo para vocês olhar aqui, o Tiquinho é o artilheiro do campeonato com 15 gols e também é o cara que mais participou de gol, né? 19 gols. Ele tem 15 gols e 4 assistências. O Botafogo é o líder do campeonato, melhor ataque da competição com 42 gols. E enfrenta o América Mineiro, que é o lanterninha, né? Pior defesa do campeonato, tomou 54 gols, aí empatado com o time do Curitiba. Jogando como mandante, o América Mineiro também é a pior defesa aí do campeonato, já sofreu 23 gols, até mais do que o Curitiba, então é um time bem frágil, tanto jogando em casa como fora, e tem tomado bastante gol de atacante, tá? O Tiquinho Soares, além disso, é um dos caras que menos precisa de minuto para participar de gol. Enfim, muito forte ter ele na rodada, não tem como deixar de fora o Tiquinho Soares, tá? E o Luizito Soares, por que, que ele é tão unanimidade? Aí eu já vou passar um outro site que eu recomendo para vocês analisarem, que é o Cartola FC Brasil, tá? O Tiquinho, dos jogadores, o Luizito Soares, dos jogadores com mais de 20 jogos aí na competição, é a melhor média de todo o campeonato, 8,65. E a média dele cresce ainda mais quando ele joga em casa, tá? A média dele em casa é 11,06. A maior parte dos gols que ele participou no campeonato já são 8 gols e 6 assistências, né? Até a gente olhou ali dos mais gols e assistências, ele é o segundo, empatado com o Hulk, 15 participações em gol.
A maioria desses gols foi em casa. É um cara que, além de fazer gol e assistência, tem muita média básica em casa. Então, os dois são muito, muito, muito fortes para a rodada, tá? E eu já quero que vocês deixem nos comentários aí se vai ser o seu capitão, se vai ser um dos dois, né? Se vai ser o Tiquinho, ou se vai ser o Luizito Soares, ou se vai ser ainda um outro nome aí. E quero saber se vocês vão estar com os dois no seu time, tá? Mas para mim são unanimidades na rodada e eu expliquei por quê, né? A terceira vaga acho que está bastante em aberto, né? Tem bastante opções e a gente vai começar a conversar um pouquinho, né? Vocês sabem que eu gosto muito, muito de olhar aqui o nosso dossiê da rodada, né? Em que a gente traz todo o material estatístico para quem é membro do canal, né? Então a gente traz análise de confrontos, melhores SGs, análise de scout, enfim, são várias estatísticas para a rodada e eu gosto muito de olhar os atacantes aqui, né? Então vou trazer rapidamente para vocês, né? Claro, esse conteúdo é exclusivo para quem é membro, mas eu vou trazer aqui rapidinho, né? Então a gente vê, eu uso muito esse mapa de dispersão que mostra o time que mais cede e os times que mais conquistam. A gente olha isso nos últimos jogos, considerando o mando de campo, né? A gente vê que o Corinthians é o time que mais tem cedido pontos para atacante. A gente vê um destaque interessante para o Bahia, para o Vasco também, né? Enfim, tem também o número de participações em gol e finalizações que cada time cede, né? Então é um recorte importante para a gente olhar. E aí, olhando tudo isso, lembra, né, esse material exclusivo para os membros, eu preparei uma comparação entre alguns jogadores que eu acho que são interessantes para a gente fechar o nosso ataque, tá? Então, eu vou começar com Marcos Leonardo e Veguete, tá? Que para mim são os dois que têm as melhores estatísticas aí para a rodada, mas eu vou falar de outros nomes que eu acho interessante, tá? Primeiro, Marcos Leonardo. Se a gente comparar ele com o Veguete, o Marcos Leonardo tem 12 gols e 2 assistências em 20 jogos, e o Veguete 7 gols e 1 assistência em 10 jogos, né? Então, eles têm números diferentes de jogos, e aí, claro, vão ter números de gols diferentes, mas aí eu gosto de usar um número que é minuto para participar de gol. Quantos minutos eles demoram até fazer um gol ou dar uma assistência. E a gente vê que o Marcos Leonardo precisa de 124 minutos para participar de gol, o Veguete 100 minutos. Então, tão próximos ali. Se a gente comparar esse número do Marcos Leonardo jogando em casa, esse número fica até menor e ele passa o Veguete, tá? O Marcos Leonardo em casa tem 9 gols e 1 assistência, são 10 participações em gol em 10 jogos, então ele passa o Veguete aqui. Claro, o Veguete é o campeonato brasileiro dele inteiro, né? Se a gente olhar o expected goals, né, a gente vê que o Veguete é um cara que cria mais chances de gol, né? O Vasco joga muito em função dele, finaliza muito, né, na bola aérea ali, ele é muito forte, né? Os dois são corredores de pênalti, então o Veguete leva um pouquinho de vantagem aqui. Em média básica, o Veguete também tem um pouquinho de vantagem em relação ao Marcos Leonardo. E aí, eles enfrentam adversários complicados, tá? Tanto o Fortaleza como o Bragantino são times que estão tomando poucos gols, tá? Tanto geral como aqui são gols de atacantes, né? O Bragantino tomou 2 gols e uma assistência de atacante nos últimos 5 jogos, e o Fortaleza só 2 gols e 0 assistências, né? Se a gente olhar aqui, o Bragantino e o Fortaleza são o primeiro e o terceiro melhor time nos últimos 10 jogos. Então, assim, eles são jogadores muito bons, que têm muita pontuação, muita chance de participar de gol, mas tem confrontos muito difíceis, tá? Você pode optar por isso. Acho que os dois são bem similares ali, as estatísticas deles estão muito próximas. Para quem quiser ousar um pouquinho mais, eu optaria pelo Marcos Leonardo, tá? Porque o Veguete é o segundo mais escalado da rodada, o Marcos Leonardo está um pouquinho menos escalado, tá? Para quem quiser puxar mais jogadores que estão focando em participar de gol mais, né? Participar de gol, que estão com um confronto mais fácil, eu indicaria os dois nomes do Fluminense, tá? Tanto o Cano como o John Kennedy aqui, né? Então, o Corinthians nos últimos jogos tomou 7 gols, foram 5 gols e 3 assistências de atacante, é o time que mais tem sofrido participação de gol de atacante nos últimos jogos. Aí, então, se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, né? Deixa eu filtrar pelos atacantes para mostrar para vocês. Deixa eu puxar aqui o Cano. Cadê o Cano? Aqui, ó. Vocês vão ver o Corinthians como é que tá. Olha só o time do Corinthians. Caleri, 2 gols. O Lucero fez gol com assistência do Marinho. Contra o Cruzeiro, o Rafael Elias mitou. Contra o Inter, teve assistência do Valencia e gol do Luiz Adriano. Então, vários atacantes, principalmente centroavantes, mitando contra o Fluminense, tá? Contra o Corinthians, desculpa. E eu fiz uma comparaçãozinha legal aqui entre o John Kennedy e o Cano. No Brasileirão, o John Kennedy está com números melhores até do que o Cano, tá? Quem quiser apostar mais ainda, valeria ali um John Kennedy, poderia ser um nome interessante para a rodada, tá? Então, quem quiser apostar em um dos dois, seria um cara mais que tem um confronto mais favorável, apesar de que não tem números tão favoráveis aqui quanto o Marcos Leonardo e o Veguete, tá? Aí depende um pouco da sua estratégia. E aí eu fiz uma comparação também, que essa vai ficar exclusiva para quem é membro do canal, né? Entre o Slimani e o Daverson, que seriam nomes legais para quem quiser apostar, para fugir bastante, assim, dos mais claros, são nomes bem diferentes.
O Slimani, até que jogou pela Argélia aí, que eu comentei, né? Olha isso. Ele vinha participando de muitos gols pelo Curitiba, e ele foi para a data FIFA aí pela Argélia, marcou um gol e uma assistência contra Cabo Verde e fez gol contra o Egito, né? Então, é um cara que está vivendo uma fase incrível e o Curitiba vai fazer de tudo para voltar. O Cuiabá vem vivendo uma fase terrível, né? Então, seria bastante interessante apostar no Slimani, tá? No meu time aqui, pessoal, como eu falei para vocês, poderia ir com Cano, John Kennedy, Slimani e Daverson ali, opções mais ousadas, mas eu vou focar mesmo nos caras que têm mais potencial na rodada, que são Marcos Leonardo e Veguete. Como eu falei, eu vou optar para tentar me diferenciar um pouquinho dos meus adversários, escalar o Marcos Leonardo, tá? Porque o Veguete vai estar um pouquinho mais escalado. Mas todos esses são excelentes. Quem quiser, pessoal, ter acesso a todo esse conteúdo que eu passei, né? A gente tem uma comparação exclusiva, né, para quem é membro do canal, entre Tiquinho Soares e Luizito Soares, para falar quem é o melhor capitão, né? Falei para vocês deixarem nos comentários, mas lá a gente vai ter um conteúdo exclusivo. Como eu falei, tem um conteúdo exclusivo também comparando Deverson e o Slimani, né? E tem aquele conteúdo ali que eu mostrei para vocês, para todas as posições. Quem quiser pode virar membro do canal, R$ 4,99 por mês, tá? Menos de R$ 1,50 por rodada. Tem aqui nos comentários o link para você virar membro lá do canal. Bem baratinho, que dessa moral ajuda demais. E agradecer a todo mundo que se inscreveu já no canal. 2.200. Quem diria, eu não acreditei que ia chegar nisso. Estamos com a meta de 3.000 inscritos, né? Quem puder, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal aí. Deixa o like também, que é sempre muito importante, tá? Mas vamos lá para as outras posições aqui. E eu vou para a defesa, tá? Depois eu vou para o meio de campo para a gente comentar ali se vale bancar aqueles jogadores ali de mais medalhões, né? Arrasca, Veiga, Arias, né? Então vamos aqui para o goleiro. E daí, pessoal, já vou começar comentando de um cara que está como dúvida, que é o Lucas Perry, né? O Lucas Perry tem um excelente jogo para a rodada, tá? Aliás, eu sempre gosto de passar para vocês os melhores SGs da rodada, segundo o nosso dossiê aqui, né? É um material exclusivo para os membros, mas esse conteúdo aqui é mais tranquilinho, eu mostro para todo mundo, né? Que são os melhores SGs segundo as estatísticas, né? Seria um Botafogo, acho que tem um SG muito forte para a rodada. O América Mineiro, nos últimos 5 jogos que ele jogou em casa, em 3 ele cedeu SG. E claro, Botafogo é uma excelente defesa, a melhor defesa do Brasileirão. É um SG fortíssimo para a rodada. Eu vejo o SG do Fluminense muito forte, o Corinthians cria muito pouco fora de casa. O Fluminense é o segundo melhor mandante do Brasileirão ali, só atrás do Botafogo, né? Eu vejo o SG do Grêmio muito forte, tá? O Grêmio que vem de 5 vitórias em casa e só tomou um gol nos últimos 5 jogos jogando em casa, então o time que tá bem seguro jogando em casa, né? Seria um SG legal. E aí, mais ousados, a gente teria o do Vasco enfrentando o Fortaleza. É um SG bem mais ousado. E eu acho que o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro tem potencial para 0-0, né? Esses times, quando se enfrentaram esse ano, foram 3-0, são times que estão fazendo jogos bem truncados. Eu coloquei o Palmeiras aqui como uma opção mais ousada, mas poderia ser o Atlético Mineiro. Coloquei o Palmeiras só porque tá jogando em casa, tá? Mas os dois são excelentes SGs. Voltando aqui. Então, como eu falei, de SG a gente teria o Lucas Perry ali, que é sempre um goleiro muito seguro, ele faz muita defesa sempre, né? É o melhor goleiro do Brasileirão, o melhor goleiro do Cartola, né? Então acho que seria interessante. Eu não recomendo para vocês tanto o Fábio, tá? Eu acho que ele tem um SG legal. O problema é que se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, vocês vão ver que o time do Corinthians é um time que finaliza muito pouco, né? O Corinthians finaliza uma vez por jogo e olhe lá, e lamba os beiços, né? É um time que finaliza muito pouco, então assim, se o Fábio acabar perdendo o SG, ele vai fazer uma pontuação bem abaixo, né? Então eu fico mais pé atrás disso, tá? Se vocês olharem aqui, ó, o Corinthians tem cedido uma finalização por jogo, ó, uma, tá? Então é bem baixo. Mas para quem quiser focar só no SG, poderia ser. Mas eu vou trazer um goleiro baratinho, que vai ser o meu nome para a rodada. Pelo menos se a gente não tiver notícia de que o PR vai para o jogo, né? Ainda estou em dúvida, porque realmente ele não deve ser titular, então ele tem chance de ir para o jogo, sim. Só que, enfim, é uma viagem ali, pode ser que ele fique mais desgastado, né? Mas Gabriel Grande do Grêmio, tá, pessoal? Como eu falei, o Grêmio nos últimos 5 jogos em casa segurou 4 SGs. O Atlético Paranaense, diferente do Corinthians, é um time que finaliza muito mesmo na rodada, tá? Nos últimos 3 jogos jogando fora, foram 16 defesas cedidas para o goleiro adversário, mais de 5 defesas por jogo. E o Grando é o segundo goleiro que mais faz defesas no campeonato em média, tá? Ele só fica atrás do Lucas Perry, média de 3,81 defesas por jogo, tá? Então, um goleiro excelente para a rodada. Vai ser minha opção aqui que eu vou escalar para vocês, tá? Então, vamos achar o Gabriel Grando aqui. Potencial desse jeito de defesa excelente para a rodada, tá? Então, a gente trouxe aí, falamos do Perry, do Fábio, do Grando. Eu gosto de trazer mais 3 opções para vocês. Um é o Rossi, tá? O Cruzeiro é um time que tem tido bastante dificuldade para finalizar. A gente sempre faz aquela estatística, que é o FD gol, né? Que é quantas finalizações o time demora até fazer um gol. E o Cruzeiro é a pior estatística disso, então o Rossi seria um cara interessante.
Como eu falei, eu gosto de Everson e o Everton, tá? Eu gosto dos dois. Acho que tem potencial de SG, os dois têm potencial de defesa, né? O Palmeiras finaliza muito quando joga em casa. O Galo tem o Hulk, o Paulinho, que finalizam sempre muito. O Everton tem potencial de defesa, tá? Então, eu focaria realmente nesses goleiros aí que eu comentei para vocês. Lembrando, na live a gente tira a dúvida de todas as posições, todo mundo aparece lá, comenta bastante. É sempre muito bacana, tá? Então, vocês podem ir lá e comentar que eu vou ficar muito feliz que vocês apareçam na live. Mas, por enquanto, esses são os meus goleiros, tá? Lembrando que na live a gente escala o banco de reserva, faz estratégia noite negativo. E vamos ver, se o PR for pro jogo, talvez a gente escale ele aqui no nosso gol, tá? Mas por enquanto, eu vou com o Gabriel Grande, tá? Na zaga, pessoal, eu já vejo o seguinte, tá? Vou trazer o card direto para vocês. Vocês sabem que eu gosto sempre de trazer um card diferente aqui para rodada. E eu vou trazer do menino Adrielson, tá? Aliás, eu acho que o Botafogo tem um potencial de zagueiro bom para rodada, tá? Como eu falei, nos últimos 5 jogos aí como mandante, o América Mineiro cedeu 3 SGs, o Botafogo é a melhor defesa do campeonato. E um dado que eu estou trazendo sempre para os nossos membros do canal lá é o número de gols de bola parada que cada time tem sofrido, né? Eu trago para cada um dos times. E a gente vê aqui que o América Mineiro é o time que mais toma gol de bola parada. Já foram 9 gols, tá? Então é interessante a gente apostar no Adrielson pela bola aérea. E ele tá com uma média melhor até do que o Cuesta. Se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, opa, vamos pegar aqui os zagueiros e comparar o Cuesta e o Adrielson, tá? Vamos fazer uma comparação aqui bem rapidinha para vocês. Ah, o Cuesta não tá, o Adrielson não tá como provável, né? Vamos tirar dos prováveis aqui para a gente comentar aqui sobre eles, né? Cadê o Adrielson aqui? Então vamos lá. Nos jogos como visitante, né? A média do Cuesta é 3,69, a média do Adrielson é 4,02. Então, vitória para o Adrielson. Nos últimos 5 jogos jogando como visitante, média do Cuesta 3,52, do Adelson 4,48. E nos últimos 3 jogos, 2,37 para o Cuesta, 2,77 para o Adrielson. Então ele ganha em todos os quesitos. Eu acho que o Adrielson vai para o jogo, acho que vale bancar ele, tá? Porque assim, ele não deve ser titular, não deve nem entrar. E ele foi agora viajar lá para o Uruguai, então é um cara importante para o Botafogo. Eu tenho quase certeza que ele vai para o jogo, tá? Não tenho muitas dúvidas disso, então eu vou bancar aqui no meu time o Adrielson do Botafogo, tá? Aqui no meu time, acho que é a primeira peça. Aqui, pessoal, outros nomes de zagueiro que seriam interessantes para a rodada. A gente tem o Murilo do Palmeiras, como eu falei, tem um potencial de SG um pouquinho mais ousado. O Murilo vai sempre muito, muito bem na bola aérea, né? É um cara que consegue fazer suas finalizações. O time do Galo até tem cedido algumas defesas, algumas finalizações, né, para zagueiro. Um dado interessante, para quem lembra no ano passado, o Murilo contra o Galo mitou com 7 desarmes contra o Hulk, tá? Eu sempre trago aqui no Footstats, né? Os jogadores que mais perdem a posse de bola é uma análise que eu faço sempre para escolher o lateral. Mas eu vou trazer aqui também para falar um pouquinho do Murilo, tá? O Hulk é o cara que mais perde posse de bola, né? Então ele sempre gera desarmes ali para os zagueiros. Então o Murilo pode ser sim um cara bastante interessante para a rodada, tá? Além do Murilo, para desarme, eu gosto muito do Kahneman, tá? Do Grêmio. É um cara bem interessante. Ele é o zagueiro que tem mais desarmes aí no Campeonato Brasileiro, já são 37 desarmes. E o CAP tem sido o time que mais tem cedido desarmes para zagueiro. Então, para mim, os 4 melhores zagueiros seriam Cuesta, Adrielson, Murilo e Kahneman, tá? Depende um pouco da sua estratégia. Eu acho que essa rodada, como tem vários SGs ousados, eu não dobraria, triplicaria. Então, por exemplo, se eu não tivesse com o Grando ali no gol, talvez eu iria com o Kahneman. Como eu já tô com o Grando, eu vou acabar optando pelo Murilo, tá? Então, vai assim minha defesa com Adrielson e Murilo. Poderia ser o Kahneman aqui em uma das duas vagas, ou o Cuesta ali também, tá? Depende um pouco da sua estratégia. Para quem tá precisando poupar um pouquinho de cartoleta, tem algumas opções ousadas aqui. O Danilo Avilar seria um cara interessante. Descendo mais aqui para baixo, pode ser que o Robson Bambu jogue, tá? Como lateral direito seria interessante. O Jean Pedroso para quem quer poupar cartoletas, tá? Jeromito também poderia ser um cara interessante, mas enfim, eu focaria mais no Kahneman mesmo, tá? Esse foi nossa zaga, então vamos aqui para lateral, bem rapidinho, para a gente poder daqui a pouquinho passar para os meias. A gente no meio de campo vai falar um pouquinho ali sobre o Arias, Veiga e Arrascaeta. E no final eu vou escalar um time do Cartola Express, para quem gosta ali de liga tiro curto, do jogo entre Brasil e Uruguai, tá? Vindo aqui para os laterais, primeiro lateral, unanimidade, Marcelo, não tem como deixar de fora, tá? Como eu falei para vocês, eu faço análise ali de perda de posse de bola, né? Pelo Footstat. Os jogadores que mais perdem posse de bola. E o Corinthians é um dos times que mais perdem a posse de bola, é um dos times que mais cedem desarmes para o adversário, tá? Principalmente para o lateral esquerdo. E o Marcelo é um cara sempre muito, muito regular, né? O Marcelo que só baixou de 4 pontos em um jogo.
é o jogador do Fluminense com melhor média aí no campeonato, né? E como eu mostrei para vocês ali no, no SofaScore, né? Jogando como mandante, o Fluminense tem um dos melhores desempenhos do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians tem um dos piores desempenhos visitantes, tá? Então, vale a pena ter peças do Fluminense. Como eu falei, o Marcelo é a melhor média de todos os jogadores do Fluminense aí no Cartola, tá? Então, para mim é unanimidade. A segunda vaga de lateral, eu vejo dois nomes bastante interessantes, tá? O primeiro nome que eu vejo bastante interessante é o Marlon do Cruzeiro. Se a gente pegar aqui o lateral com melhor média no campeonato, é o Marlon, tá? 8,04, média excelente aí do Marlon. Nos últimos 5 jogos, é um recorde que eu também trago aqui no nosso dossiê da rodada. A gente traz os jogadores com melhor média nos últimos 5 jogos, e o Marlon com 7,4 é o melhor lateral. Então ele voltou a ter um desempenho excelente aí. O Marlon, que em casa nunca baixou de 4 pontos, se a gente olhar ali no cartão FC Brasil, é um cara sempre muito regular, sempre entrega sua pontuação em casa, bastante desarmador. E o Flamengo é o time que mais sai de desarmes por jogo. Pô, Eduardo, onde você conseguiu esse dado? Também aqui no Footstats, tá? Se a gente olhar desarmes aqui, contra totais aqui, ó. O Flamengo é o time que mais cede desarmes. É uma média de 15 desarmes por jogo ali, o que o Flamengo cede. O Wesley é um dos caras que mais perdem a posse de bola, então o Marlon seria um cara excelente para a rodada e vai ser um cara diferencial, porque muita gente não vai escalar e falar: ah, o Flamengo está estreando o Tite, vai muito bem e vai fugir do Marlon. É uma opção diferenciada. Mas, claro, para quem quiser com uma opção mais tranquila, mais tradicional, trio de plástico do Botafogo é um cara excelente. Para mim, seria um top 3 de laterais aí para a rodada. Seria Marcelo, de Plácido e o Marlon do Cruzeiro, tá? Para mim seria o top 3 aí da rodada. O de Plácido pelos desarmes dele, pela média básica também que ele sempre gera, né? Algumas opções mais ousadas para quem quiser apostar. A gente tem o João Pedro do Grêmio, tá? O time do Atlético Paranaense tem cedido bastante desarmes para laterais. E o João Pedro vem de 2 jogos fazendo gol, tá? Então, para quem quiser apostar um nome mais ousado, mais diferenciado, né? Poderia ser uma opção interessante. E eu gosto muito do Vitor Luiz, também do Curitiba, tá? Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui no Cartola FC Brasil. São nomes mais diferentes, tá? O João Pedro e o Vitor Luiz do Curitiba, tá? Apostas mais ousadas, claro. Como eu falei, para quem quiser ir mais no tradicional, tem esses nomes que eu já comentei para vocês. E teria Ayrton Lucas e Wesley do Flamengo. Os dois também são bastante interessantes, tá? João Pedro, como eu falei, vem de 2 gols. E o Atlético Paranaense, ó, Natanael 3 desarmes, Vitor Luiz fez gol. Aqui contra o Flamengo, o Wesley imitou com 7 desarmes, né? Então seria um nome interessante para a rodada. Vitor Luiz também vem de alguns jogos fazendo gol em casa, seria interessante, tá? Como eu falei, tem o nome do Flamengo também, Wesley, Ayrton Lucas, seriam nomes interessantes para a gente apostar, tá? Mas por enquanto eu vou no mais seguro aqui com Marcelo e Marlon, né? E assim ficou o nossa zaga, tá? Como eu falei para vocês, eu optei por uma vaga de cada SG ali que eu acho interessante, tá? Para não dobrar nem triplicar nenhum deles. Vamos aqui para o nosso meio de campo, tá, pessoal? E aí, eu vou começar falando justamente sobre a questão do Joga 10 mil entre Arias, Veiga e Arrascaeta, tá? Então, todos eles têm jogos na quinta-feira, o que é um ponto positivo. Vamos começar falando sobre o Veiga, tá? Então, assim, o Palmeiras joga só lá na quinta-feira. O Veiga, vamos ver hoje o jogo entre Brasil e Uruguai, mas o Veiga provavelmente não vai ser utilizado nenhum minuto, tá? Ele não vai ser utilizado, ele vai ficar no banco. Então, não vai acabar se desgastando. O jogo é no Uruguai, então não é tão longe assim de São Paulo. Rapidinho ele já vai estar de volta ali, um voo de 3 horas, ele já vai estar de volta, tá? Para jogar pelo Palmeiras. É o principal jogador, ele não vive uma fase boa, mas ele deve jogar, tá? Se eu acho que vale bancar ele, eu não acho, tá? Como eu falei, acho que é um jogo de 0-0 aqui, um jogo de poucos gols. O Veiga não vive o seu melhor momento, então não é nem pela questão da seleção. Eu acho que ele deve jogar, deve começar jogando, mas ele não tem vivido um bom momento, tem um confronto muito difícil. Quem quiser ousar, quem quiser apostar, eu acho que ele vai começar jogando, tá? Mas não vou bancar porque ele não vem vivendo um bom momento, tá? O Arrascaeta já é um cara que eu acho que pode ser que seja titular contra o Brasil, né, pelo Uruguai. Então, eu já acho que é um jogador que, se começar jogando, vai ter uma minutagem baixa. Mas eu acho que eu tenho a impressão de que ele não deve começar jogando, tá? O Arrascaeta. Ele deve ser poupado, porque ele deve jogar pelo Uruguai. E aí sim, jogando um tempo, vai ter só 2 dias de recuperação, fica mais complicado, tá? Eu acho que ele tem um potencial melhor do que o Veiga na rodada, mas eu acho que ele deve ter baixa minutagem, tá? E aí, pessoal, o Arias, tá? O jogo dele é 9h30, só lá na quinta-feira, mas ele vai jogar no Equador, que é uma viagem longa, na altitude, e ele é titular da Colômbia, ele costuma jogar os 90 minutos, tá? Eu acho, se eu tivesse que fazer uma escadinha ali, eu acho que o Veiga é o cara que tem mais chance de jogar, eu acho que ele deve começar jogando. O Arrascaeta,
Eu acho que ele deve ter uma minutagem baixa, ou vai começar jogando e vai sair cedo, ou não vai começar jogando, e acho que tem um confronto ok. O Arias seria o cara que teria o melhor confronto. Se eu tiver alguma informação de que o Arias vai pro jogo, eu vou bancar ele com certeza, se eu tiver alguma informação de que ele vai jogar. Mas eu tenho a impressão de que ele não vai participar do jogo. Eu tenho a impressão de que ele vai ser poupado, até porque o Fluminense tem Libertadores, é o foco principal do Fluminense, tá? Mas seria o cara que eu acho que valeria mais bancar de todos esses, tá? O Arias do Fluminense. Pô, Eduardo, então se você acha que o Arias, que é o que vale mais bancar, não vai pro jogo, e o Veiga e o Arrascaeta não valem bancar tanto, quem que você recomenda no meio de campo? Então, pessoal, eu fiz um vídeo especificamente pro meio de campo aqui, ó. Quais são os melhores meia, exclusivo para meia, tá? Analisei todos os meias da rodada, eu trouxe para vocês ali uma análise do top 10 de meios que mais mitaram, os que mais zicaram. Fiz uma análise da média dos meias, enfim, uma análise bem completa, bem comparada, tá? Comparei Cauli e Tassiano, comparei Pepe e Cristaldo, comparei Evangelista e Matheus Fernandes, fiz análise ali do dossiê, mostrando quais são os jogadores quais são os times que mais cedem pontos para mim em cada posição, tá? Então fiz uma análise bem esmiuçada. Quem puder, volta lá no vídeo, tá? Dá uma analisada lá para quem quiser saber mais a fundo disso. Aqui eu vou fazer um resumo para vocês dos meias, tá? E aí, para mim é o seguinte: o time que mais cede pontos para meia ali é o Santos, tá? Então eu acho que vale muito a pena você ter o Matheus Fernandes ou o Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista é um cara que tem mais participação em gol, mas na comparação que eu fiz, eu vi que o Matheus Fernandes é um cara que tem um potencial melhor para a rodada, então vou escalar ele aqui no meu time, tá? Outro time que eu vi que tem um grande potencial para a rodada é o Bahia, tá? No nosso mapa ali de dispersão, o Bahia era o time que estava mais para a direita, então é um time que estava conseguindo muitos pontos com meia e estava bastante para cima, tá? Fiz a comparação entre Cauli e Tassiano, tá? O Tassiano tem um potencial legal para a rodada, tá? Você pode escalar ele. É um cara que tem gerado média básica, mas eu vou buscar o Cauli, tá? Que é um cara das bolas paradas, é um cara que tem bastante participação em gol. Nos últimos 2 jogos em casa ele limitou, então vou optar pelo Cauli aqui no meu time, tá? E aí, para fechar o nosso meio de campo, eu fiz a comparação grande entre Cristaldo e PP, tá? Acho que é importante ter um meia do Grêmio, tá? O Grêmio é o que eu mostrei para vocês. O time está com o melhor desempenho nos últimos jogos como mandante, tá? E na comparação entre PP e Cristaldo, muita gente vai com Cristaldo. Eu tô trazendo uma dica mais ousada para vocês, que é o PP do Grêmio, tá? É um cara que tem tido bastante média básica, tem participado de gol, zicou pouquíssimas vezes, tá? Então, vocês sabem que eu tô querendo ter uma estratégia aqui de jogadores com média básica, 2 com média básica e um mais para participação em gol, tá? Então, média básica e participação em gol. E assim a gente fecha o nosso meio de campo. Quem quiser, volta lá no vídeo que eu expliquei detalhadamente isso, tá? E podem deixar aqui nos comentários o que vocês acham. Muita gente me perguntou lá no vídeo de Emanuel Martins e Marcelino Moreno. Vou falar bem rapidinho sobre os dois. Não gosto do Marcelino Moreno para rodada, acho que ele tem um confronto legal contra o Cuiabá, mas é um cara, o Cuiabá não tem cedido tantos pontos para meia, tá? E o Marcelino Moreno é um cara que tá sendo mais irregular. O Emanuel Martins, eu gosto muito dele para rodada, tá? É um cara que em casa, desde a rodada 7, não baixa de 4 pontos, tá tendo bastante média básica. Inclusive, vai ser meu meia reserva aqui do meu time, tá? Mas é isso, análise de meio de campo, tá? Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo lá. Técnico para rodada, pessoal. Eu gostaria muito de escalar o Fernando Diniz para rodada, acho que teria um grande potencial. Renato Gaúcho e Lúcio Flávio seriam os 3 principais técnicos para rodada, tá? Não tenho cartoleta para nenhum deles, infelizmente, tá? Mas seriam os 3 principais. Para quem está mais sem cartoletas, como é o meu caso aqui, a gente tem um Rogério Ceni interessante, nome legal para rodada. A gente tem um Ramon Dias aqui do Vasco, também é um nome interessante para a rodada, tá? Do Vascão. Mas eu vou escalar o Tite até para cercar um pouquinho do potencial do Flamengo aí na rodada, tá? Muita gente vai estar com o Ayrton Lucas, ou com Wesley, ou com Rossi. O Tite vai estrear, o Flamengo tem potencial. Eu acho que não tem problema escalar Marlon e Tite. O Marlon é pela média básica dele, então vou escalar meu time assim, tá? Meu capitão será o Luizito Soares, tá? Eu já tinha adiantado no vídeo de terça-feira que ele seria meu capitão, acho que é o que tem mais potencial. Como eu falei, quem quiser ter acesso exclusivo a esse material de membro, vira membro lá do canal que você tem uma comparação de Luizito Soares e Tiquinho, tá? Então assim a gente fechou o nosso time, tá? Agradecer a todo mundo. Agora vamos pro Cartão Express, tá? Para quem curte aí. Fiz uma escalaçãozinha aqui de Cartão Express, tá? Bem rapidinho pra gente fechar o nosso time. E aí, pessoal, vocês sabem que Cartão Express aqui é um jogo único, então você tem que escalar jogadores só de Uruguai e Brasil. Eu fiz uma aposta mais ousada. Vocês sabem que eu gosto de ousar mais aqui no Cartão Express, né? Para me diferenciar, eu tô apostando na vitória do Uruguai, tá? Brasil ridículo, jogou um futebol pífio contra a Venezuela, empatou com a Venezuela em casa, lamentável, tá?
Comenta aí se você concorda comigo, se o Uruguai é favorito mesmo, se você acha que o Brasil é favorito. Eu não vou de pachequismo aqui. Eu acho que pelas estatísticas, o Uruguai é favorito, tem um timaço ali. Valverde, Arrascaeta, Darwin Nunes, uma zaga sólida com Ronald Araújo, enfim. Acho que o Uruguai é favorito, tá? Escalei o Rocher no meu gol aqui, porque o Uruguai acho que é favorito. Como eu acho que eu tenho um jogo de poucos gols, eu foquei mais no setor defensivo do que no ataque, tá? Aliás, o ataque não dá, né? Não dá para escalar Gabriel Jesus, Richarlison, estão vendo uma fase terrível. Escalei o Darwin Nunes do Liverpool e coloquei ele de capitão para apostar, tá? Acho que é interessante. Na defesa, Ronaldo de Araújo, que pelo Barcelona parou o Vinícius Júnior no ano passado, desarmou bastante ele, é um cara que vai bem na bola aérea. Escalei o Piquerez, que a gente sabe da consistência dele, e o Rocher do Inter, que é um goleiraço, tá? No meio de campo, daí eu acho que o Uruguai tem menos potencial, tá? O melhor peça dele seria o Arrascaeta, mas, enfim, mas o Brasil tem nomes mais interessantes, né? E, aliás, vale muito a pena no Cartão Express apostar em meio de campo, porque o meia, ele ganha mais pontos do que o atacante, tá? Quando ele faz gol. Por exemplo, quando o atacante faz gol, ele ganha 4 pontos. Quando o meia faz gol, ele ganha 5, tá? Então, eu escalei aqui Neymar, que é um cara muito participativo, é a melhor média de todos os jogadores aqui. É o cara que tá mais participando de gol no Brasil, tá? Escalei o Vini Júnior, dando uma moral para ele. Poderia ser o Rodrigo aqui, poderia ser o Arrascaeta também, tá? Mas esse meu time focando mais no Uruguai, tá? Um time mais ousado. De capitão, coloquei o Darwin Nunes, mas poderia ser o Neymar, tá? Mesmo o Uruguai sendo o favorito, o Neymar é um cara que dificilmente é substituído. É muito importante vocês apostarem em jogadores que não são substituídos, porque eles ganham 3 pontos se eles ficarem o jogo inteiro em casa, tá? E o Neymar é um cara que tem a bola parada a seu favor, é o cara que cobra pênalti, finaliza muito a gol. Mesmo com o Uruguai favorito, acho que o Neymar seria uma aposta legal de capitão, tá? É que vai ser o capitão mais escalado, por isso que eu optei pelo Darwin Nunes. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Acho que ele ficou um pouquinho mais comprido do que o geral, né? Mas a gente trouxe bastante estatística, trouxe atualização. Amanhã a gente tem o vídeo a live de finalização, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Apareçam na live, deixem nos comentários, curtam e se inscrevam no canal. Até a próxima. Falou!